nós queremos que as pessoas saibam é que produtos e soluções é que existem para poder tratar os diferentes tipos de problemas de infiltrações ou de umidades, ou então necessidades de impermeabilização. Nós hoje tivemos a ver dois casos, um caso de renovação e um caso de obra nova. No caso de renovação, aplicámos a nossa argamassa monocomponente flexível de impermeabilização. No caso de obra nova, temos a nossa membrana de impermeabilização e gostávamos de vos mostrar que vocês conseguem aplicar nas vossas casas aquilo que nós vamos fazer hoje. Mas o que é que acontece quando nós temos paredes que não conseguem respirar? Nós temos um efeito de condensação. A umidade própria da casa é mantida lá dentro e começamos a ver aquelas gotículas que escorrem pela parede. E a umidade pode acabar por criar fissuras, não é? Porque ela tem que sair e começa, portanto, a atacar a parede. Isto é umidade por condensação. Depois existe umidade por ascensão capilar. Por exemplo, casas que não tenham uma boa caixa de ar ou que tenham uma impermeabilização deficiente, estão em contacto mais direto com o terreno. E o que é que acontece? Quando chove, a água, os níveis freáticos sobem, ou seja, a água que está debaixo do terreno sobe e a umidade começa a subir pelas paredes. E tem a umidade por infiltração, por exemplo, quando nós temos fachadas ou mesmo coberturas que estão fissuradas, a chuva que nós vamos ter acaba por se infiltrar por essas aberturas. Todos estes tipos de umidade têm formas diferentes de ser tratadas. Qualquer uma das soluções que nós hoje estamos aqui a apresentar vai dar para fazer a impermeabilização. Vamos olhar aqui um bocadinho para o TEC 824, que é uma argamassa monocomponente flexível de impermeabilização. Onde é que eu posso aplicar esta argamassa? Ora bem, então eu posso aplicar este produto sobre betão, betonilhas e rebocos à base de cimento. Podemos aplicá-lo também sobre cerâmica, sobre pedra, excepto em piscinas ou tanques. Porquê? Porque em piscinas e tanques, se nós tivermos um revestimento antigo, como vai estar em contacto permanente e direto com água, convém retirarmos a cerâmica antiga e então fazermos a impermeabilização e, no caso da piscina, revestirmos a impermeabilização. Pode também ser aplicado sobre gesso cartonado, mas primeiro temos que aplicar um primário de aderência. Características do produto: é revestível, é apto para contacto direto e permanente com água. Ora bem, isto dá para utilizar em paredes e pavimentos, em áreas úmidas, portanto casas de banho, cozinhas e antes da colagem da cerâmica. Dá para utilizar em piscinas, em varandas e terraços, em reservatórios de água para consumo humano, muros de caves e fundações, e também dá para utilizar em superfícies microfissuradas à base de cimento. Depois também há outras características que nós temos que analisar nas argamassas. A forma de aplicação, no caso do TEC 824, estamos a falar numa argamassa que basta juntar água e ela vai depois ser aplicada e quando seca vai ganhar as suas propriedades sem termos que juntar qualquer outro aditivo. Por isso é que se chama monocomponente. E temos que preparar o nosso trabalho, não é? Portanto, temos que ver como é que vamos preparar as superfícies para poder utilizar os nossos produtos. Verificamos então aqui que a superfície tem uma inclinação correta para o escoamento de água. Depois também é importante ver, no caso da betonilha, se ele tem uma consistência. Ou seja, vamos imaginar que eu fazia isto e abria-se aqui um roço gigante, não é? Queria dizer que a betonilha não estava com consistência o suficiente para poder levar este produto. Depois temos que verificar também a porosidade. Se nós tivermos superfícies que não vão, portanto, ter uma porosidade grande para absorver o nosso produto, os dois produtos vão ficar desligados, portanto não vão funcionar como deve de ser. Como é que isso se verifica? Podemos aplicar um pouco de água sobre o suporte de base cimentícia, neste caso sobre a betonilha. Se a água for rapidamente absorvida, quer dizer que o suporte tem, portanto, aderência suficiente e porosidade suficiente para aplicarmos o produto. Nós temos que fazer uma limpeza, não pode haver resíduos, não pode haver poeiras, temos que fazer uma limpeza, por exemplo, numa pistola de alta pressão. Já vimos que o nosso suporte está coeso, está limpo e os nossos produtos agarram sobre os suportes onde nós vamos aplicar. A nossa rede para ficar entre camadas para poder reforçar a nossa solução. E
para garantir também que nós estamos a fazer corretamente as camadas necessárias, com a espessura necessária. O outro painel de rede vai ter que se sobrepor 10 centímetros, pelo menos 10 centímetros. Nós aqui até podemos fazer assim, não é? Mas o que é importante é que não se ponha a rede assim, lado a lado. Tem que sobrepor 10 centímetros. Deve estar sempre no sentido do escoamento de água, ok? E depois vamos ter que ter em atenção que toda a nossa preparação vai ter em conta o tratamento das juntas perimetrais com o nosso dry banda. Ele vai reforçar todas as esquinas, ou seja, mudanças de plano, e garantir que não há efetivamente fissuras, portanto, da impermeabilização nesta zona. Como é que nós fazemos os cantos? O que nós fazemos é cortar um quadradinho, cortamos depois até a meio, assim, até esta pontinha, ok? E depois dobramos assim, certo? E ela vai encaixar aqui. Nós poderíamos aplicar aqui o produto, no entanto o produto ia ficar aqui em tensão, não é? E não poderíamos garantir com toda a segurança que não houvesse fissura nesta zona. Portanto, a função do dry band é efetivamente isso, é garantir que nós temos o trabalho feito com toda a segurança. Nós agora estamos só a medir, ela depois é aplicada com o produto. E agora vamos começar a aplicar o nosso produto. O que é que precisamos para aplicar este produto? Talochas. O ideal é terem uma de 3, está bem? Hoje vamos aplicar com uma de 6, mas o ideal é terem uma talocha de 3x3, ok? Depois precisamos também de uma colher de pedreiro. Talocha a 45 graus, espalhamos o produto. Some chew gum for fun. Me, I just go bag of tobacco. E pentear toda, depois no final, toda a argamassa com um sentido. Assim, tirar os cordões e fazer com que não se veja a rede. Estão a perceber? Dry banda. Não faz mal se ela ficar com o produto por cima da zona amarela. Isso. E os cantinhos também é a mesma coisa, só tem que os dobrar. O Dry Lastic é uma membrana líquida de impermeabilização, é elástico, é aplicável como se fosse uma pintura, portanto é aplicada a rolo e é revestível, portanto é ótimo também para fazer de base de colagem para cerâmica. Também pode ficar à vista, é resistente aos UVs, no entanto em situações que nós temos contacto permanente e direto com água, portanto se tivermos uma piscina ou se tivermos um tanque, nós não podemos utilizar o Dry Lastic. Vamos ver também para que suportes é que podemos aplicar. Neste caso, podemos aplicar o Dry Lastic sobre betonilhas e sobre cerâmica. Como veem, já não o podemos aplicar sobre placas de gesso cartonado. Como as placas de gesso cartonado são aplicadas na vertical, normalmente, não é? Não o podemos utilizar para fazer uma impermeabilização. Permite impermeabilização de pequenos terraços ou varandas, superfícies inclinadas não pedonais, como lajes de coberturas inclinadas, antes da colocação da telha. Portanto, ele pode ser aplicado inclinado, não pode ser aplicado na vertical, está bem? Há outras coisas que vocês têm que ter em conta. Neste caso, o tempo de secagem destes produtos. Se eu o quiser revestir, terei que esperar, como vocês veem aqui, 72 horas. E também, se eu estiver a aplicar para ficar à vista, ou mesmo se estiver a aplicar entre de mãos, eu tenho que ver o tempo, porque ele não pode estar a chover quando nós estamos a aplicar estes produtos. Se choveu no dia anterior, convém esperar pelo menos 2 a 3 dias para as nossas superfícies ficarem,
portanto, secas, não é? Especialmente no caso de superfícies de base cimentícia, como é o caso da betonilha ou de reboco. Depois, também se estivermos a aplicar o produto, não convém que chova nesse dia, nem nos próximos dias seguintes. Neste caso, no caso da nossa membrana, pelo menos nas 72 horas ou mais, não poderá chover para nós podermos depois fazer o nosso trabalho. São questões de preparação que são importantes de ter em conta quando vocês estão a planear, portanto, este trabalho. Vamos então aplicar uma camada com o rolo e os cantinhos vamos aplicar com a trincha. Depois, passado umas horas, a segunda camada sempre cruzada, está bem? Tem que ser bem aplicado, temos que olhar bem para ver se depois não ficam aquelas bolhinhas, estão a ver? Se tiverem as bolhinhas, vocês voltam a insistir com mais produto, está bem? Vamos então aplicar a rede. Entre a primeira camada e a segunda camada de Dry Lastic tem que secar. E depois na cerâmica. Depois tem que secar 72 horas para cobrir com cerâmica. Porque se nós formos aplicar cerâmica com o produto ainda úmido, a cola não vai funcionar. O Dry Banda segue exatamente a mesma utilização que fizemos há pouco. Passado 12 horas, podemos aplicar a segunda camada e devemos aplicar a camada cruzada, ou seja, nós agora finalizamos numa direção, na segunda camada que iríamos aplicar de outra cor, neste caso estamos a aplicar o cinza, poderíamos aplicar o branco, íamos fazer a camada cruzada e assim já sabíamos se estávamos a cobrir corretamente. A rede só se põe junto com a primeira camada, com a segunda camada já não há necessidade, está bem? Espero que utilizem as soluções que estivemos hoje a ver aqui. Tenho a certeza que o vosso trabalho vai ser muito fácil e desejo-vos um excelente trabalho.